Feliz sábado, povo de Deus! É um prazer estar com os irmãos de modo especial em mais este sábado, estarmos juntos e compartilharmos um pouquinho acerca da palavra do nosso Deus. Você é o nosso convidado especial, você que nos acompanha de casa, você também é muito bem-vindo para adorar juntamente conosco. Bom, hoje nós falaremos um pouquinho acerca da síndrome do irmão mais velho. E eu não poderia iniciar esse momento de reflexão com vocês antes de fazer uma pergunta. Quantos aqui são irmãos mais velhos? Nós temos uma grande quantidade aqui. E nós temos aqui filhos únicos. Filhos únicos. Perfeito. Som. Prontinho. Agora vou pedir só para a fundo de diagnóstico. Quantos aqui são irmãos mais velhos ou primogênitos? Levante sua mão, por favor. Mais da metade da nossa igreja. Pergunta: quais são os melhores? Os irmãos mais velhos, os caçulas ou os do meio? Acredito eu. Não porque eu seja irmão mais velho. Não porque eu seja irmão mais velho. Mas eu acredito que o irmão mais velho, ele tem características muito peculiares. E é sobre isso, algumas dessas características que eu gostaria de ver nessa manhã, juntamente com vocês. Kevin Leman, ele produziu um livro chamado Mais Velho, do Meio ou Caçula. Kevin Leman, ele é autor, psicólogo, doutor na área de psicologia, é professor da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. E esse livro, ao decorrer nesse livro, Kevin Leman, ele chega à seguinte conclusão, de que os filhos, eles possuem características de acordo com a ordem do seu nascimento. Ou seja, o filho mais velho, ele possui determinadas características que são diferentes dos filhos mais novos, que são diferentes dos filhos do meio. Por isso, hoje, eu gostaria de te fazer um convite, para que você esquecesse que você é um filho mais novo, para que você esquecesse que você é um filho do meio, e o convite nessa manhã é para que tudo que nós iremos estudar aqui, você comece a analisar pela ótica de um filho mais velho. Nós falaremos um pouquinho acerca da parábola do filho pródigo hoje, mas com a ótica do irmão mais velho. Diante disso, vamos entender quem são os irmãos mais velhos. O irmão mais velho, ele é aquela pessoa confiável e em muitos momentos ele é extremamente leal. Leal às suas convicções, leal às normas, leais às pessoas. Eles são leais, são pessoas confiáveis, são pessoas muitas das vezes previsíveis, lineares. O que a gente pode também caracterizar como um irmão mais velho? São pessoas que querem sempre atingir resultados. O irmão mais velho, ele quer ser sempre o melhor, ele quer estar na linha de frente, ele quer ser o primeiro a chegar, afinal, ele foi o primeiro a nascer. Talvez se você é um filho primogênito, se você é um filho primogênito, ou se você é um filho único, você começa a se identificar com algumas dessas características. Mas se você é filho único, deixa eu te contar uma coisa, você é o que é chamado de primogênito absoluto. Afinal, você foi o primeiro e o único. Então essas características acabam se tornando ainda mais fortes em você. Além disso, os irmãos mais velhos, eles são perfeccionistas, muitas das vezes cultos. O irmão mais velho, ele é detalhista, ele gosta tudo perfeito, de modo perfeito, ele gosta de tudo linear. Esse é o irmão mais velho. Além disso, muitas das vezes os irmãos mais velhos, eles são líderes naturais. Minha pergunta é, você que é irmão mais velho, alguém aqui consegue se familiarizar com algumas dessas características, você que é irmão mais velho? Irmãos mais velhos, vocês acreditam que se tem um senso de liderança muito aguçado, sim ou não? Vocês gostam de resultados, gostam de ganhar, gostam de ser os primeiros colocados, sim ou não? Sim? Então a gente está aqui
estipulando que de fato essas características, elas confirmam aí a identidade do irmão mais velho. Além disso, o irmão mais velho, ele tem um senso de justiça muito grande. Quem nunca olhou para o pai, para a mãe e disse, mas por que ele pode e eu não posso? Isso é injusto. Esses são os filhos mais velhos. Os filhos mais velhos, eles têm uma forma certa de fazer. E eles acreditam o seguinte, se não é dessa forma, está errado. Se não é da minha forma, está errado. Porque existe uma forma de fazer, e a forma certa de fazer é a que eu faço. Esses são os irmãos mais velhos. E talvez, se você é um filho mais novo, um filho do meio, você começa a buscar aí na sua memória e você vai vendo episódios com o seu irmão mais velho em que isso ficou muito claro e evidente. Os irmãos mais velhos, eles são organizados, são lógicos. Tudo precisa ter razão, precisa se ter um motivo. E detalhe, os filhos mais velhos detestam surpresas. Eles gostam de coisas previsíveis, do que eles podem prever. Eles gostam de estar no controle de todas as situações. A minha pergunta é, essas características mostram um pouquinho dos irmãos mais velhos, sim ou não? Sim? Então podemos avançar. Concordamos com isso. Talvez você ache que tudo isso é só balela. Não tem nada a ver esse negócio de ordem de nascimento, não tem nada a ver essa questão das características dos filhos mais velhos. Mas olha que dado interessante, cerca de 70% de todos os presidentes dos Estados Unidos eram filhos mais velhos. 70%. É uma porcentagem muito grande. Talvez você diga, pastor, mas isso é uma coincidência. Deixa eu te contar outra coisa. 22 dos 23 primeiros astronautas da NASA eram irmãos mais velhos. Por quê? Porque os irmãos mais velhos, eles eram mais dedicados para resultados, eles focavam em metas, em organização, eram perfeccionistas, eles eram líderes. Você concorda com isso? Só que tem algum detalhe. Os irmãos mais velhos, muitas das vezes, eles possuem carreiras que exigem precisão, disciplina e concentração. Coisa que, muitas das vezes, para os irmãos mais novos e para alguns irmãos do meio, se tornam algo um pouco difícil. Mas o irmão mais velho tira isso de letra. Isso faz parte de quem ele é, de suas características. E segundo uma pesquisa da CNN, diz que os irmãos mais velhos têm até mesmo um QI mais elevado. Você concorda com isso, sim ou não? Agora já ficou complicado. A pesquisa disse isso, que os irmãos mais velhos possuem até um QI mais elevado. Se você é irmão mais velho, eu já vi algumas pessoas dizendo, eu concordo, é verdade, é isso mesmo. Os irmãos caçulas e os do meio já ficam, não, tem nada disso não. São os dados. E aqui a gente está formando algumas características dos irmãos mais velhos. E por que isso acontece? Existem algumas razões. A primeira razão é que, mesmo que talvez por um curto período de tempo, os filhos mais velhos, eles recebem atenção exclusiva dos seus pais. Independente do tempo, mas existe uma janela de tempo temporal em que os pais, eles dedicam total atenção para esses filhos. Afinal, foi o primeiro. São os pais de primeira viagem. É preocupado se o filho vai cair, é preocupado em orientar, está ali cuidando, ao andar, está ajudando, e ninguém pode tocar, fazer movimentos bruscos, afinal, é o primeiro filho. Todo cuidado é pouco para com ele. Além de se receber uma atenção exclusiva dos pais, os filhos mais velhos, eles sempre precisam lidar com responsabilidades. É sempre o responsável por tudo. Eu não sei se na sua casa já aconteceu isso, mas lá na minha casa com os meus pais, meu pai sempre dizia o seguinte, lembre de uma coisa, a culpa vai ser sua. Você é o responsável. Não importa se o seu irmão vai fazer, a responsabilidade
é sua. Se a bola cair lá fora, a responsabilidade é sua. Se vocês caírem, a responsabilidade é sua. E talvez aí você começa a buscar na sua memória várias situações em que você acabou sendo responsável. E você dizia o seguinte: mas meu irmão estava aqui comigo, a minha irmã participou também, e eu que sou o culpado? Porque a responsabilidade é sempre do mais velho. Isso é clássico. E além disso, desse senso de responsabilidade, se tem um outro detalhe: as expectativas. É com o filho mais velho que as maiores expectativas dos pais são postas. É no filho mais velho que um pai, ele quer realizar aquele sonho que talvez ao longo da trajetória dele ele não conseguiu realizar. Ele olha naquele filho, no filho mais velho, alguém que ele fará de tudo para aprender aquele instrumento que ele tanto queria aprender e que ele não pôde. É no filho mais velho que ele idealiza uma pessoa que terá uma carreira de sucesso. É no filho mais velho que ele faz de tudo para que ele aprenda aquele idioma que você tanto lutou ao longo da sua vida, mas não conseguiu. As expectativas são altíssimas, porque muitas das vezes os pais querem que os seus sonhos sejam realizados nos filhos. Então, uma atenção exclusiva, o senso de responsabilidade e ainda as expectativas que são postas nos filhos mais velhos fazem deles pessoas que almejam resultados, que almejam realização, que almejam sempre ser o melhor. Porém, se tem um problema: os mesmos traços que favorecem os filhos mais velhos, também na sua carreira, na sua jornada profissional, são os mesmos traços que dificultam os seus relacionamentos interpessoais. Enquanto a liderança é muito bem vista na carreira, enquanto o senso de organização é muito bem visto, enquanto o senso de se fazer tudo da forma certa, daquela forma correta, enquanto se ser metódico é extremamente valorizado na carreira, nos relacionamentos interpessoais, essas características acabam aparecendo como grandes barreiras. E aqui é que nós começamos a entender alguns dos problemas dos irmãos mais velhos. Pesquisas indicam que o maior número de divórcios estão entre filhos mais velhos. E quando se tem um filho mais velho que se casa com uma filha mais velha, acontece o que é chamado de casamento explosivo, porque todo mundo quer ser líder, porque todo mundo quer liderar, porque todo mundo tem um jeito certo de fazer as coisas. Esses são os irmãos mais velhos. Só que como os dois são irmãos mais velhos, eles começam a competir entre si, e o resultado disso, sem ninguém abrir mão, acaba sendo divórcio. Porque os dois querem liderar. Os dois têm a forma correta de fazer, os dois têm os métodos que devem ser realizados, e acontece o casamento explosivo. Então, irmãos, se você é casado com um filho mais velho, se você é casado com uma filha mais velha, e você também é mais velho, ore ainda mais. Esteja orando por nós também. Eu sou mais velho e Dari também é mais velha. Mas orem de verdade, irmãos. A gente precisa entender que essas características não podem ser maiores do que as nossas relações interpessoais. Os primogênitos, eles têm maior probabilidade de se identificar com a autoridade e de manter normas estabelecidas. E aqui é o ponto-chave. Aqui nós iremos sair um pouquinho das características dos filhos primogênitos, dos filhos mais velhos, e nós iremos avançar para a história bíblica. Mas eu gostaria que você fixasse bem nessa informação. Os filhos mais velhos, eles têm maior probabilidade de se identificar com a autoridade e de manter normas estabelecidas. E se você olhar para os seus irmãos, você perceberá o seguinte: nossa, enquanto eu cumpria tudo direitinho, enquanto eu obedecia ao meu pai, enquanto todas as normas eram bem obedecidas, meu irmão caçula parece que não fazia nada. Meu irmão caçula parece que ia na contramão. Meu pai dizia uma coisa
E meu irmão caçula fazia completamente o contrário. O que está acontecendo, gente? E parece que eu, como filho mais velho, eu olho para tudo que eu faço, eu olho para a minha obediência, eu olho para as minhas características, eu olho para o meu trabalho, o quanto eu ajudo dentro de casa, e parece que meu pai, parece que a minha mãe, eles sempre passam uma mão na cabeça do meu irmão mais novo. O que está acontecendo? Alguém já sentiu isso? Alguém já sentiu isso? Então o que está acontecendo? É sobre isso que nós iremos refletir hoje. Gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, esse será o nosso texto norteador de hoje. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Todas essas características foram apenas para a gente entender um pouquinho o perfil do filho mais velho. Mas vamos aplicar essas características. Vamos ver na Bíblia essas características. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Aqui a gente começa a entender o que estava acontecendo. Jesus ali, juntamente com os publicanos, juntamente com os pecadores. E o questionamento dos homens da lei, dos fariseus, era: por que ele come com os publicanos e com os pecadores? O que está acontecendo? Por que o mestre de vocês faz isso? Enquanto todos se retiram da presença dos pecadores, dos publicanos, ele come com eles, ele se achega mais perto. Então o texto bíblico vem dizendo que Jesus lhe propôs esta parábola. E quando nós vamos para o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vemos, na verdade, não apenas uma, mas 3 parábolas que estão totalmente conectadas. Primeiramente, Jesus ele começa a contar a parábola da ovelha perdida. Um homem que tinha 100 ovelhas, perde uma, e esse pastor sai para buscar esta ovelha que se perdeu. Posteriormente, Jesus conta a parábola da dracma perdida, uma moeda que havia sido perdida dentro de casa. E uma mulher que muito estimava aquele dinheiro, aquela moeda, ela revira toda a casa buscando encontrar aquela dracma que havia se perdido. E por fim, Jesus finaliza esse bloco de parábolas contando a parábola do filho perdido. O filho que saiu da casa do pai, que foi para longe, mas um filho que foi encontrado. As parábolas da ovelha e da dracma perdida, elas destacam a parte divina na obra da redenção. Porém, a parábola do filho pródigo ressalta o papel humano em aceitar o amor de Deus e agir em harmonia com isso. Todas as parábolas destacam um caráter de amor, daquele que vai, daquele que busca, daquele que encontra. Mas, diferentemente, a parábola do filho pródigo, ela tem algo que vai além, o esforço humano para voltar para a casa do pai. Diante disso, essas 3 parábolas estão conectadas. Primeiramente, quando Jesus finaliza a parábola da ovelha perdida, ele conecta com a conjunção ou. Depois, ao finalizar a parábola da dracma perdida, ele conecta com um verbo. A Bíblia nos diz: e Jesus continuou. Mostrando que essas 3 parábolas estavam conectadas. As 3 parábolas, elas estavam juntas para trazer um grande ensinamento. Mas agora, vamos voltar para o filho mais velho. Eu te convido para que você abra sua Bíblia
no mesmo capítulo de Lucas, capítulo 15, no versículo 25. Na minha Bíblia eu leio da seguinte forma: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Imagina o seguinte cenário: o filho mais velho, trabalhador, estava no campo trabalhando, e ao retornar para casa, ele vê um grande movimento. Ele escuta música, ele vê danças, e a pergunta que pairava na mente daquele irmão era: o que é que está acontecendo? Porque essa aqui é a minha casa, eu não errei o endereço. Por que essa festa? Por que eu não sabia o que estava acontecendo ali? Esse era o questionamento. O irmão mais velho, ele era alguém esforçado, era alguém trabalhador, era responsável, era leal, todas essas características, elas estão em conformidade com as características que nós vimos anteriormente acerca do perfil do irmão mais velho, sim ou não? Está em conformidade. É alguém responsável, alguém leal, alguém trabalhador. E de fato nós podemos enxergar isso quando nós vamos lendo acerca do perfil desse irmão mais velho da parábola. Era alguém que entendia o que precisava ser feito. Era alguém que entendia as normas. Era alguém que entendia que na casa do pai ele deveria dar o seu melhor. Ok. Mas por que isso estava acontecendo? A gente pode identificar, talvez, obviamente, não de forma concreta, mas poderíamos concluir que talvez ele tenha sido o último a chegar em casa, porque estava todo mundo já em casa, estava todo mundo festejando, todo mundo cantando, dançando, os instrumentos estavam tocando. E ele tinha acabado de chegar. A casa era dele. Era um ambiente familiar, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Muito provavelmente, aquele filho mais velho, ele era alguém muito respeitado. Ele era bem relacionado, ele tinha amigos. Tanto é que a parábola nos diz, em determinado verso, ele diz o seguinte: o Senhor nunca me deu um cabrito para que eu comesse com os meus amigos. Ele era alguém que tinha um estereótipo perfeito. Era o futuro líder do clã. Era alguém que a sociedade olhava para ele e dizia: esse homem tem futuro. Porque ele trabalha, porque ele é responsável, porque ele é organizado, porque ele é leal. Mas ele não sabia o que estava acontecendo na sua própria casa. E a minha pergunta é: irmão, como é que você se sentiria ao chegar em casa, ver uma grande festa e não saber por que aquela festa estava acontecendo? Mas eu gostaria de te convidar para que você avançasse um pouquinho para o versículo 28, do versículo 28 ao versículo 30. Antes disso, acompanhe comigo o versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartia os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Para um pouquinho. Vamos entender a parábola. Talvez a parábola do filho pródigo seja uma das parábolas mais famosas, uma das parábolas que a gente mais conhece. E eu tenho certeza que você já escutou talvez dezenas de sermões acerca da parábola do filho pródigo. Um homem que tinha 2 filhos, em que o filho mais velho decide sair de casa, e ele faz um pedido muito simples ao nosso ver: pai, me dá a parte que me cabe. Me dá parte, a herança que me cabe. Só que tem um problema. Na cultura da época, um filho chegar para o pai e dizer: pai, me dá a herança, era como se dissesse o seguinte: pai, eu não me preocupo mais contigo. Para mim não importa se o senhor vai morrer ou não, eu quero a parte que me cabe. Na época, geralmente, quando um homem tinha 2 filhos,
O filho mais velho, o primogênito, ele recebia 2/3 da herança, enquanto o outro filho recebia apenas 1/3. Isso porque o filho mais velho, ele seria o futuro líder do clã. Ele que assumiria as demais responsabilidades da família, ele que lideraria, ele que custearia, ele seria o responsável. Mas diante desse cenário, entendendo a responsabilidade, a primogenitura, o filho mais novo, ele pede: pai, me dá parte da herança. E o texto bíblico vai nos dizendo o seguinte: ele partiu para uma terra distante e ele começou a gastar. Gastar, até o ponto em que não se tinha mais nada. Agora sim, pegue a sua Bíblia e avance comigo para o versículo 28. Aquele filho retornou para casa. E diante do retorno daquele filho, a postura do irmão mais velho foi a seguinte. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Olha esse cenário. O filho mais velho reclamando com o pai: pai, esse teu filho, ele pediu dinheiro, ele não se preocupava com o Senhor, ele foi para longe de casa, desperdiçou tudo, ele volta para casa e o Senhor o recebe com festa? E o Senhor o recebe com um novilho? Pai, eu sempre estive na casa, eu sempre me dediquei, eu sempre fiz tudo o que o Senhor pediu, eu tenho as minhas responsabilidades, no futuro eu vou liderar esse clã, mas o Senhor está recebendo esse teu filho de volta? E talvez, em muitos momentos da tua vida, você tenha olhado para o seu pai, para sua mãe, e tenha dito: pai, mãe, eu faço tudo certo, e meu irmão mais novo está fazendo tudo errado, e o senhor não bate nele? E o senhor não bota ele de castigo? Se fosse eu, era outra história. Mas como é meu irmão mais novo, ele pode. Já aconteceu contigo? Mas o olhar daquele irmão mais velho ia muito além. Ele estava dizendo para o pai: pai, eu não me importo com esse homem. Esse é teu filho. Não importa o que vai acontecer com ele. Eu só não quero que ele esteja aqui, porque ele desperdiçou tudo que o Senhor deu para ele. Eu não quero que ele esteja aqui porque ele foi para longe. Ele não se importava contigo, porque o pecado dele era ofensivo demais para o irmão mais velho. O filho mais velho, ele não participava da alegria do pai. Ele não se regozijava com o que fora recuperado. Quando nós vamos lendo toda a parábola, a gente vê a alegria, a felicidade do pai ao reencontrar aquele filho que estava perdido e voltou para casa. O pai sai correndo para abraçá-lo, pede para buscar vestes para o cobrir, dá um anel, provavelmente um anel selo, restituindo a sua posição como filho. Uma festa é preparada, mas o filho mais velho não conseguia se alegrar da mesma forma como o pai estava feliz. A tal ponto que ele diz essa frase: esse teu filho. O que o filho mais velho estava dizendo é: pai, eu não tenho parte com esse homem. Ele não é mais meu irmão. Foi ele que quis sair, foi ele que pediu herança. Eu não quero nem saber. O Senhor está dizendo que ele é teu filho, mas ele não é meu irmão. E quantas das vezes nós olhamos e nós dizemos a mesma coisa: Deus, esse teu filho está querendo voltar para casa? Esse teu filho que saiu, que foi para longe, esse teu filho que desperdiçou tudo que o Senhor ofereceu para ele, o Senhor está querendo recebê-lo de volta?
Essa foi a afirmação do filho mais velho. Isso aconteceu porque o filho mais velho, ele tinha uma visão errada sobre si mesmo. Ele achava que por estar dentro da casa, por praticar as ordenanças do pai, ele era justo. Eram as suas boas obras, não era o amor do pai. Não era o que o pai tinha para oferecer, não era o caráter misericordioso, não era a graça oferecida pelo pai, eram os meus atos de justiça. A visão sobre ele estava equivocada, porque ele se achava justo, porque ele se achava o melhor que se tinha, porque ele estava dentro da casa. Porque ele tinha uma visão equivocada sobre o pai. Uma visão de um pai autoritário, a visão de um pai que estava mais preocupado com as normas, com as regras, com as atividades, do que com as pessoas, do que com os filhos. E o pai apontado por essa parábola é um pai misericordioso, é um pai amoroso, é um pai que vai ao encontro. Mas ele também estava com a sua visão equivocada em relação ao seu irmão. Alguém que não merecia o seu perdão. Alguém que não merecia ser restituído. Alguém que não merecia um lugar de volta na casa do pai. Ele se considerava como um servo e não como um filho. É isso que muda tudo nessa história. O filho mais velho, ele não se considerava como um filho, ele se considerava como um servo, como um empregado que precisava estar ali, executando as atividades dia após dia, trabalhando incessantemente, mas a posição dele era de filho. E quantas das vezes nós, na nossa vida, na nossa caminhada, nós começamos a nos enxergar como servos e não como filhos. Começamos a achar que o que de fato fará diferença é o que nós fazemos. São as nossas obras, são os nossos méritos. É o que nós temos a oferecer para o Pai. Sendo que tudo que o Pai está fazendo é oferecendo a sua graça, dizendo, a minha graça te basta. Diante disso, algo chama a atenção. Eu gostaria de te convidar para que você lesse comigo novamente o versículo 30. Diz assim: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Quando nós lemos toda a parábola, em nenhum momento é apontado que o filho mais novo, ele gastou com meretrizes. Em nenhum momento. O texto vem nos dizendo que ele gastou de modo irresponsável. Ele gastou sem se preocupar, mas não configura que o gasto foi com meretrizes. Quando o filho mais velho está fazendo essa acusação, ele está dizendo, pai, ele gastou desse jeito. Ele fez isso. E o senhor está querendo receber ele de volta? O mais novo, ele escolheu um lugar distante para aprontar. Mas talvez o mais velho fizesse as mesmas coisas, mesmo estando dentro da casa do pai. E é isso que traz toda a diferença dessa parábola. Eu gostaria de te convidar para que você abrisse novamente e lesse comigo Lucas capítulo 11, capítulo 15, versículo 11. Capítulo 15, versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Na cultura do seu povo, o filho mais velho, ele seria o líder do clã. Era aquele que tinha responsabilidade, muitas responsabilidades. Mas quando nós nos deparamos com esses primeiros versículos, a gente percebe que o filho mais velho era alguém que quando o filho mais novo diz, pai, me dá os meus bens, me dá a parte da herança que me cabe. Quando o filho mais novo disse, pai, eu vou para longe de casa, era o filho mais velho que tinha que chegar junto.
do filho mais novo e dizer: você está maluco? Você vai para onde? Você vai sair de perto do nosso pai? Você vai sair dessa casa? Era o filho mais velho que tinha que chegar e dizer: ei, você não percebe a loucura que você está fazendo? Nosso pai te ama. O nosso pai cuida de você. O nosso pai te dá uma casa, nosso pai te alimenta. Mas acima de qualquer coisa, o nosso pai não vai aguentar viver sem você. Ele não vai conseguir. Era o irmão mais velho que tinha que chegar e dizer: ei, não sai de casa. Eu não vou deixar. Se você disser que você vai sair, eu vou travar essa porta. Não sai, independente do que aconteça. Permaneça em casa. Porque essa é a casa do nosso pai. Era a responsabilidade do irmão mais velho. E quando a gente lê o texto, o irmão mais velho, ele simplesmente está em silêncio. O irmão mais velho não fala nada. O filho mais novo pede os bens. O filho mais novo diz que vai sair de casa. O filho mais novo sai de casa. Os dias passam. E o filho mais novo permanece longe de casa. E a postura do filho mais velho é ficar em silêncio. Como se nada tivesse acontecendo. Passador. Me ajuda, por favor. Diante disso, quando o mais novo pediu a herança, a Bíblia não fala sobre nenhuma posição do mais velho. Isso caracteriza indiferença para com a dor do pai. Eu quero que você imagine a seguinte cena: um pai escutando que o seu filho vai para longe, e vários dias após a saída desse filho, dia após dia, o pai indo para a varanda de casa, olhando para o horizonte, apenas esperando o retorno do seu filho. Dia após dia, um pai que olha para os cômodos da casa e começa a pensar: poxa, era aqui que o meu filho comia, era aqui que o meu filho estava, foi aqui que eu vi os primeiros passos dele. E ele olha dia após dia para o horizonte com uma esperança de que um dia o filho volte para casa. Enquanto isso, o filho mais velho está dentro de casa, preocupado com suas responsabilidades, preocupado com o seu trabalho, e olhando para o pai, muitas das vezes, desmoronando, desabando em águas, em lágrimas. E silêncio. Indiferença. Me ajude, por favor, gente, passador. Pronto. Nós precisamos de irmãos mais velhos que não se conformem com a dor sentida pelo pai, que não cruzem os braços quando o irmão mais novo decide ir para longe de casa. A gente precisa desses irmãos mais velhos que digam: não, meu irmão mais novo não vai sair, porque essa é a casa do pai. Eu vou cuidar dele. Irmão, se necessário for, eu vou caminhar junto contigo dia após dia, mas não sai daqui. Nós precisamos de irmãos mais velhos que olhem para a dor sentida pelo pai e digam: não dá para ficar assim. Eu preciso ir buscar aquele irmão que saiu. Eu preciso ir em busca do meu irmão caçula. Porque esse é o meu papel. Essa é a minha responsabilidade. Eu preciso ir porque eu não aguento mais ver o pai chorando, sentindo a falta dele. Tem uma frase do pastor Diego Barros que eu gosto bastante, que diz o seguinte: o amor lava os pés, enquanto a indiferença lava as mãos. Nessa parábola foi exatamente isso que aconteceu com o filho mais velho. Ele lavava as mãos, mesmo tendo o seu irmão longe de casa. Ele lavava as mãos enquanto o pai chorava. E agora eu queria te fazer uma pergunta. Olha para o lado.
Você consegue lembrar de alguém que já sentou nesses bancos, talvez do teu lado, e foi para longe da casa do Pai? Você consegue lembrar de alguém que sentou talvez na tua frente, que toda semana, todo sábado estava cantando junto contigo, mas que em algum momento diz: Pai, eu quero ir para longe, eu quero sair de casa. Como irmãos mais velhos, o que estamos fazendo? Eu queria te contar rapidamente a história desse homem. O nome dele é Márcio. Irmãos, tinha um jovem que ali no final da sua adolescência, ele começou a sentir muitas dúvidas. Começou a faculdade, período da faculdade secular. Ele começou a se questionar: gente, por que eu vou para a igreja? Ele começou a se questionar: por que eu faço tudo isso? E começou a vir vários questionamentos. Até que aquele jovem, ele disse o seguinte: olha, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero ir para longe, eu quero mudar. Eu não quero mais essa rotina para mim. Cansei. Cansei de estar na casa do Pai. Não quero mais. E está tudo bem. O tempo foi passando. E mesmo com tanta insistência, aquele jovem, ele disse o seguinte: olha, vou mais não. O tempo foi passando e a frequência daquele jovem foi diminuindo cada vez mais e mais. Diminuindo. E os questionamentos aumentando. Não é lugar para mim não. Tem espaço para mim não. E foi aí que surgiu o Márcio. O Márcio chegou para aquele adolescente e disse o seguinte: ei, tá indo para onde? Tá doido? Vai sair? Aqui não, viu? Aqui não. O Márcio, ele se colocou como em posição de irmão mais velho, dizendo: você não vai sair da casa do Pai. Eu sou teu irmão mais velho, eu vou andar contigo. E você vai permanecer. A gente vai vencer tudo isso. Vamos ficar firmes, vamos ficar juntos. E vamos vencer tudo isso. E aquele adolescente, de fato, ele não queria mais. Não queria. Eram muitos os questionamentos. Assim como nós sabemos que muitos dos nossos jovens e dos nossos adolescentes têm. Por que eu vou ficar aqui? Chegou ao ponto do Márcio, ele simplesmente chegar na casa daquele adolescente, ligar para ele e dizer o seguinte: ei, desce, já estou aqui te esperando. Todos os cultos. E os pais daquele adolescente falavam com ele. O que vocês acham que ele fazia? Não escutava. Os pais chamavam para ir para a igreja e ele não escutava. Nada. Não quero. E aquele adolescente já ali, iniciando sua juventude, ele começa a trabalhar, começa a ter a sua independência financeira, e é aí que ele diz: não quero mais. E dia após dia, culto após culto, o Márcio chega para esse adolescente, liga e diz: ei, estou aqui embaixo, vamos. E não tinha escapatória. Porque se não descesse, o Márcio subia, ia buscar, porque ele entendia que ele era irmão mais velho, ele entendia que ele precisava cuidar daquele jovem. O Márcio, ele foi tão importante na vida daquele jovem, que ele permanece até hoje, e ele foi padrinho de casamento daquele jovem. Eu já tive momentos de questionamento, em que eu disse: por que eu vou continuar na casa? Por que eu vou continuar aqui?
Mas o Márcio foi o meu irmão mais velho, dizendo: eu vou cuidar de você. Eu vou estar contigo. Não importa quais são os questionamentos, não importa quais são as lutas, as dificuldades, eu vou estar contigo. O Márcio foi meu padrinho de casamento. Curiosamente também foi padrinho de casamento do meu irmão. E sabe qual foi o ponto de virada? Foi no ápice, quando eu estava dizendo: eu não quero mais. O Márcio disse: Luan, você vai ser o nosso pregador da Semana Jovem. Eu falei: Márcio, tu tá doido, Márcio? Eu mal estou indo para a igreja, como é que eu vou pregar? E naquela Semana Jovem eu fiz um sermão, que o título era: Deus, meu pior inimigo. Só para ficar claro, não estou falando de Deus não, era Deus minúsculo e com um eu bem grande. É quando eu me torno um Deus, eu me torno meu pior inimigo. A pergunta é: até quando seremos irmãos mais velhos, olhando com indiferença para a dor do Pai? Até quando veremos os nossos irmãos caçulas indo para longe da casa do Pai e não faremos nada? Até quando veremos jovens com questionamentos, adolescentes com questionamentos, e viveremos como se nada tivesse acontecendo? Nós precisamos de irmãos mais velhos que digam: eu estarei contigo. Independente do que acontecer, independente dos questionamentos, independente das lutas, eu vou estar contigo, porque nós somos filhos do mesmo Pai. E se você foi para longe da casa do Pai, eu vou te buscar, eu vou lá, porque você é importante, porque você é família. Ainda existe lugar na casa. Existe lugar na casa do Pai para filhos mais velhos. Existe lugar na casa do Pai para filhos mais novos. Existe lugar na casa do Pai para filhos que saíram, mas que entendem que precisam retornar. Hoje a pergunta é: até quando serei um irmão mais velho que não se preocupa com as dores dos meus irmãos caçulas? Nós teremos uma música nesse momento, uma música que falará de forma direta que existe sim ainda um lugar na casa para você. Mas a gente não pode sair daqui nessa manhã sem tomarmos uma decisão. E a pergunta é: temos de fato irmãos mais velhos que estariam dispostos a dizer: eu quero fazer a diferença, através da minha vida, através do meu tempo, da minha atenção, eu quero cuidar de um jovem, eu quero cuidar de um adolescente, eu quero cuidar de um adulto que talvez ainda não esteja tão firmado na fé. A gente tem aqui irmãos mais velhos que gostariam de dizer nessa manhã: Senhor, me usa, não dá mais para viver com um olhar de indiferença. Eu quero sair para cuidar dos meus irmãos mais novos também. Nós temos aqui nessa manhã alguém que gostaria de dizer: Senhor, eu quero ser o irmão mais velho usado por Ti para cuidar, para guiar os meus irmãos mais novos. Nós temos aqui. Louvado seja Deus. Geralmente eu não faço isso, mas hoje é diferente. Enquanto a música estiver sendo tocada, escuta bem o que eu estou falando. Eu queria chamar pessoas que hoje gostariam de se comprometer dizendo: eu vou cuidar de pelo menos uma pessoa. Eu vou cuidar de pelo menos uma pessoa que saiu da casa do Pai. Eu vou cuidar pelo menos de um jovem, de um adolescente que está aqui dentro, mas que ainda sente dúvidas, que ainda precisa de auxílio. E você que gostaria de decidir hoje ser um irmão mais velho, responsável, um irmão mais velho usado por Deus, eu queria te convidar para que você viesse até aqui à frente. Mas se você vier até aqui à frente, é um compromisso que você está fazendo de dizer: Senhor, eu quero fazer a diferença na vida de alguém.
Assim como o Márcio fez a diferença na minha vida, aqui é o momento de irmãos mais velhos se levantarem e dizer: Senhor, me usa como instrumento poderoso, porque tem muitos jovens, tem muitos adolescentes para serem salvos, tem muita gente para ser resgatada, e eu, com a minha vida, com a minha influência, eu quero fazer essa diferença. Eu não quero ficar na casa do Pai simplesmente indiferente diante das dores. Mas enquanto essa música estiver sendo cantada, deixe o Espírito Santo trabalhar em seu coração e venha até aqui, porque eu quero orar contigo. Eu quero orar por você. Você que está dizendo: eu quero ser um irmão mais velho. Eu quero cuidar. Eu quero que todos estejam juntos na casa do Pai.